Deus. Tu és entronizado nesta manhã, Jesus. Tu és entronizado nesta manhã. Obrigado por estar presente no nosso meio. Gostaria de chamar o Ney, que vai estar trazendo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã. Queridos, vamos, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida do Ney. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a vida do teu filho sem reservas. Que tudo aquilo que o Senhor preparou para liberar através dele sobre nós nesta manhã, que venha com força e com a violência do teu Espírito para o nosso interior, Pai Santo. Que possa desconstruir, construir e fundamentar tudo aquilo que o Senhor precisa fazer em nós. Que o Senhor possa tocar na vida do teu servo, Deus. E que de dentro para fora possam fluir rios de águas vivas nesta manhã, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre os nossos ministérios, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente é tocado pela glória de Deus, a gente não é mais o mesmo. E eu entendi que a gente deve ser direcionado pelos impulsos do Espírito Santo. No momento que eu estava ali orando, Deus disse para mim: eu vou trazer dupla honra sobre as pessoas que estão nesse lugar. Mas Deus foi muito mais direto. Ele disse assim, que é sobre a sua vida, irmã, vai vir dupla honra. Irmã Francisca, vai vir dupla honra sobre a sua vida. Sabe por quê? A senhora não poupou esforços para estar aqui. Cada passo que a senhora deu caminhando na direção desse lugar, vai vir honra sobre a sua vida. Deus está honrando cada um de vocês que estão nesse lugar. Sabe por quê? Vocês não trocaram a glória de Deus. Irmãos, olha para o lado e diga assim: oi, Espírito Santo. Bom dia. Tudo bem? Fala comigo nessa manhã. Amém? Irmãos, certa vez um amigo meu decidiu ousar e entrar montado em um jumentinho numa cidade chamada Jerusalém. E as pessoas clamavam: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. A minha oração é para que Jesus monte nesse burrinho nessa manhã e possa falar com você. Eu sou um homem apaixonado por leitura, irmãos. Eu amo ler. E eu decidi trazer alguns livros que estão relacionados com coisas que impactaram minha vida de forma profunda. Esse livro, Bem-vindo, Espírito Santo, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. No início eu era recém-convertido. Meu pai me deu esse livro, do pastor Benihim. Eu fui transformado por esse livro e movido a viver uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo. O segundo livro que eu gostaria de falar é o livro do pastor Luciano Subirá. Vai também estar um pouco no assunto que vou falar, que é o Falar em Línguas, Linguagem Sobrenatural de Oração. Irmãos, o quão importante é essa ferramenta, o quão fundamental é essa ferramenta que o Espírito Santo nos entregou. E por último, o último livro que eu acabei de ler, eu li metade desse livro em jejum, a outra parte eu terminei ele também em jejuns, que é A Cultura do Jejum, do pastor também Luciano Subirá. São livros extraordinários, livros tremendos, livros poderosos, que têm o poder de impactar a minha e a sua vida, de nos levar a um lugar mais profundo. Amém? Desculpa, eu estou meio cacoriza. Na sexta-feira passada, Gustavo ministrou sobre adoração, falou sobre o que era adoração. Adoração é tudo que a gente faz.
Adoração é serviço, é servir a Deus com a nossa vida. Pode ser no seu trabalho, pode ser aqui dentro da igreja. Adoração é serviço. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer vocês comam, quer bebam qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Adoração é tudo que nós fazemos para a glória de Deus. A adoração é aquele lugar onde nós nos relacionamos com Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Aí ontem o pastor Messias trouxe uma mensagem também muito poderosa sobre a restauração da adoração. E gostaria de dar um adendo à mensagem que ele trouxe ontem sobre a importância da gente restaurar a Arca da Aliança dentro das nossas casas. Porque aonde a Arca da Aliança do Senhor estava, ali o Senhor prosperava aquela casa, o Senhor derramava de bênção sobre aquele lugar. E nessa noite, assim como Davi um dia foi atrás da Arca da Aliança, eu profetizo que vocês vieram atrás dessa arca e dessa presença para a casa de vocês. Amém? Eu quero traçar uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, aonde eu vou ligar todos os pontos. No terceiro ponto da minha mensagem, eu vou ligar o que eu vou começar a dizer aqui. Em Gênesis, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus que disse que então disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aí não termina aí. E domine ele sobre todos os animais. Vai falar dos animais domésticos, vai falar dos animais selvagens, vai falar das aves, vai falar dos peixes, de todos os animais. Deus, ele nos criou de forma espetacular, ele nos criou de forma extraordinária. Alguém me controla no horário, por favor. Deixa eu só pôr um alarmezinho aqui. Deus nos criou de forma espetacular. Não à toa, na hora dele nos criar, ele reuniu a Trindade. O texto diz: façamos. Por mais que lá você não vai encontrar a palavra Cristo ou a palavra Espírito Santo, eles também estão lá. Quando a Bíblia diz que então disse, o verbo pronunciado é Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aonde está o Espírito Santo nesse contexto onde Deus está criando a humanidade? No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra de Deus diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus criou o homem do pó da terra e criou uma estrutura para suportar o sopro dele. Esse sopro que sai da boca de Deus é o Espírito Santo que vivifica os nossos corpos. Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará vossos corpos mortais. Então eu entendo que Jesus está falando, que Gênesis está falando de quem? Do Espírito Santo. Show. Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus criou o nosso corpo com um propósito, que nós apresentássemos a Ele como sacrifício. Show? Eu estou tecendo uma linha de raciocínio para que você entenda aonde eu quero chegar. Em Atos, no capítulo 17, do versículo 26 ao 27, a palavra de Deus diz que de um só, uma clara referência a Adão, o Senhor criou todas as raças dos homens e estabeleceu os limites prévios da sua habitação. Qual que é o objetivo? Buscarem a Deus. Deus nos criou de propósito para um propósito. Repita comigo: de propósito para um propósito. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, a palavra de Deus diz que a serpente é a mais astuta entre todos os animais. Vou resumir para você a história. A serpente tentou Eva, Eva infelizmente caiu. Depois, Eva ofereceu a Adão a oportunidade de pecar, Adão também pecou, e aí começaram as guerras. Não só guerra entre homens, mas guerra entre homens e o mundo espiritual. Amém? Então, nessa manhã, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. E no versículo 8. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre adoração
como batalha espiritual. Amém? Diz o texto: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus. O contexto desse conjunto de versículos: no capítulo 3, Jesus foi batizado por João Batista no deserto. O Espírito Santo veio sobre ele. Diga comigo: Jesus ainda não era famoso. Diga: Jesus ainda não era famoso. Glória a Deus. No capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. O contexto desses textos que eu li fala de tentação. A ênfase do texto que eu li fala de adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Contexto fala de tentação, a ênfase do texto fala de adoração. Repita comigo: tentados na área da adoração. O diabo tentou Jesus em todas as coisas, inclusive na área da adoração. O diabo vai nos tentar em todas as coisas, inclusive na área da adoração. Ele vai nos tentar de todas as formas possíveis, com todas as astutas ciladas que ele tem, a nos desviar desse lugar de adoração ao Senhor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E a palavra glória, citada no texto, é a palavra grega doxa, que significa reconhecimento, fama, ser conhecido, ser famoso. Lembra que eu falei no capítulo 3, Jesus ainda não era famoso, Jesus nesse contexto ainda não tinha sido reconhecido por todo Israel. Então a palavra doxa é fama, reconhecimento. E o que o diabo ofereceu a Jesus? Jesus, eu te dou todo o reconhecimento do mundo, se prostrado você me adorar. Eu vou te dar todos os reconhecimentos e a glória desses mundos se você prostrado me adorar. O diabo tentou a Jesus a dar a ele a adoração que deve ser direcionada somente a Deus. E eu me lembro de uma manhã, acho que meio-dia, eu vim orar, eu estava ali atrás, o Gustavo estava aqui sentadinho, e eu estava meditando nesse conjunto de versículos, e o Espírito Santo me chamou a atenção para uma coisa. Ele disse: filho, show, o diabo vai tentar vocês na área de adoração, só que com um detalhe: a maioria de vocês não percebeu que vocês já saíram do lugar de adoração e se desviaram para outros focos, se desviaram para o doxa, começaram a olhar para as glórias desse mundo e o coração de vocês se desviou de mim. Provérbios 22, 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se Deus está pedindo o nosso coração, é porque Ele tem? Não. Fernando, se eu te pedir essa bolsa bem, eu tenho essa bolsa? Não, estou pedindo porque eu não tenho. Se Deus está pedindo o meu e o seu coração, significa dizer que Ele não tem. E o Espírito Santo começou a me levar pelas Escrituras a entender o que o diabo está fazendo ao nosso coração. Isaías 29:13 diz: esse povo, com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, com a sua boca e seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Mas vocês que estão aqui nessa manhã, o coração de vocês não está longe do Senhor. Vocês aqui nessa manhã estão oferecendo a verdadeira adoração que o Pai procura. Amém? Jesus, no capítulo 13 de Mateus, do versículo 24 ao 30, ele fala do joio e do trigo. Ele fala que um produtor, uma figura do pai, plantou um campo com trigo e entregou nas mãos dos trabalhadores, que no caso somos nós, a responsabilidade de cuidar dessa plantação. Só que a Bíblia diz que eles quem? Os trabalhadores dormiram. E veio o maligno e semeou o joio no meio
do trigo. Olha o cuidado que a gente tem que ter, nós que somos liderança, nós que estamos à frente da obra do Senhor, de não estarmos dormindo, mas estarmos apercebidos, estarmos acordados. Jesus, no Getsemane, por 3 vezes chama a atenção dos discípulos por estarem dormindo. E se você é joio no meio da igreja, porque o joio ele se parece com o trigo, o joio ele vive como trigo, o joio levanta as mãos ao céu e diz: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, mas o coração está longe do Pai. E se você é joio, se você não é um verdadeiro adorador, se você não é trigo, existe uma sentença de condenação sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os anjos vão separar o trigo e levar para o celeiro, que é a casa do Pai, mas o joio será amarrado, separado e queimado no fogo. O único fogo que nós devemos desejar é o fogo da presença de Deus. Levíticos 6,12 diz assim: e o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote colocará lenha nele, cada manhã. Qual que é a responsabilidade nossa? Pôr lenha no fogo todas as manhãs. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou traçando uma linha de raciocínio. Opa, quem foi esse crente que trouxe café para nós aqui? Rapaz, tu tem dupla honra, ó. Pensa no homem que é apaixonado por café. Minha mulher me conquistou com café, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Está indo muito rápido, posso ir um pouco mais devagar, caso vocês queiram. É porque eu estou traçando uma linha de pensamento. Então, a gente não tem que ser meros religiosos. Jesus, na sua época, confrontou os religiosos. Pessoas que estavam lá dizendo assim: Senhor, eu te adoro porque eu não sou como este pecador. Te agradeço porque eu não sou como este pecador. Jejuavam para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Jesus tem algum problema com os religiosos, mas com os verdadeiros adoradores, não. Esse ele traz para si. Amém? Glória a Deus. John Wesley, um dos maiores evangelistas do passado, aí, um dos caras que até hoje é estudado por universidades e tudo mais, ele diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Espera aí, no nosso coração, ele deve ser o objeto supremo de adoração. E o que o diabo fez com Jesus? Tudo isso eu vou te dar, se de joelhos, prostrado, me adorar. O que Jesus responde para o diabo? Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você é. Porque Deus te criou por completo, corpo, alma e espírito, tudo o que nós somos é para adoração ao Senhor. Coloca a mão no teu coração aqui assim. Você está sentindo ele bater? Vê aí, Dani, se está batendo aí. Está vivo, né? Isso é um tamborzinho batendo dentro de você todo dia. Ó. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Feito esta introdução, vamos para a mensagem. Primeiro, o interesse do diabo. O interesse do diabo é na adoração. Repita comigo, o interesse do cão é na adoração. Glória a Deus. O que ele oferece a Jesus em troca de adoração? A glória dos mundos. O interesse do diabo é na adoração. E para isso, ele vai pagar qualquer preço. Mas quando ele tiver a adoração, ele vai destruir o adorador. João capítulo 10, verso 10, fala da missão tríplice do diabo. O ladrão vem somente para o quê? Matar, roubar e destruir. Efésios 4, 27 diz assim, ó, não dei lugar ao diabo. Tiago 4, 7 diz assim, chegai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra resistir aqui no grego é ishit, que é um termo grego. Significa, é um termo militar,
significa você resistir contra o diabo com todas as armas que você possui. 2 Coríntios 6, 7, o apóstolo Paulo está falando dessas armas. Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O que seria o resistir aqui? Vou citar um exemplo, se alguma nação se levantasse contra os Estados Unidos, ou lançasse um míssil contra os Estados Unidos, o que os Estados Unidos iria fazer? Ele iria resistir belicamente, com todas as suas armas, àquela outra nação. O que Deus está dizendo aqui? Vocês precisam resistir ao diabo, com todas as armas que eu revesti vocês para resistirem. É porque a gente, às vezes, pensa, o diabo é um cãozinho que não tem tanto poder. Irmão, se você ler Jó, capítulo 1, ele fez descer fogo do céu e matou os rebanhos de Jó. Não foi a Bíblia não diz que foi Deus, a Bíblia diz que foi o diabo. O diabo é tão ousado que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Meu amigo, o homem estava só fogo puro. O Jesus estava igual a irmã Francisca aqui, meu irmão, pentecostal, cara. Glória a Deus. Só que eu tenho uma noticiazinha para dar para o diabo. O que eu tenho para dizer aqui não é para vocês, tá? Satanás, escuta. Em breve, Romanos 16, 20, diga comigo assim, ó. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Faça assim, ó. Ah, não, porque essa aí você não mata uma baratinha, irmão. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ah, meu amigo. Segundo, o interesse de Deus. Vocês acham que Deus está interessado na adoração? Deus precisa de adoração? Ai, Deus está tão magoadinho no trono dele hoje. Será que meus filhos estão interessados em me adorar? Não. Deus, ele não precisa da nossa adoração. O Salmo 150, verso 6 diz assim, ó, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Espera aí. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele tem adoração nos céus? Tem, as aves respiram. Ele tem adoração na terra? Eu e você estamos respirando, os animais respiram. Ele tem adoração no mar? Os peixes respiram. Então, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Salmo 19, do 1 ao 3, diz o quê? Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia a outro dia. Uma noite declara a outra noite a mensagem do Senhor. Não se há palavras nem declaração, apenas um silêncio entre eles. O que a palavra está querendo dizer? Que o simples fato de uma noite mudar para outra, Deus está sendo glorificado. Um dia mudando para outro, Deus está sendo glorificado. Deus não precisa da nossa adoração, Ele é adorado 24 horas por dia. Isaías capítulo 6, versículo 3, que é depois daquela visão que ele teve, os querubins estão diante de Deus dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda hora Deus tem adoração. E qual que é o interesse dele? Adoradores. Mas não é qualquer um. Não é qualquer tipo de adoradores que Deus procura. João capítulo 4, versículo 23, vocês que estão anotando. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E o que eu acho interessante que 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo procura alguém a quem possa tragar. Outras traduções, devorar, destruir. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Pai procura pessoas que acordam de manhã cedo, saem caminhando das suas casas mais de 2 quilômetros para ouvir uma mensagem que vem dele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Tem outra base bíblica, Ney, para o que você está dizendo? Claro que tem. Gênesis capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz que o Senhor aceitou a Abel e sua oferta. Primeiro Deus aceitou quem? O ofertante. Depois, a oferta. O interesse do Pai
o interesse de Deus é o adorador. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? O Pai quer o adorador e o Pai comprou adoradores. Vamos lá. O Pai quer adoradores e o Pai comprou adoradores. O diabo quer comprar adoração. O Pai comprou adoradores. Colossenses 1,3 diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus fez na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, foi a maior transação comercial da história. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele comprou os adoradores. O Senhor, o nosso Pai, não pagou qualquer preço. Ele pagou o preço. E o preço se chama Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro, e aqui eu quero traçar a linha do Gênesis capítulo 1 que eu comecei no começo. Terceiro, perversão da imagem de Deus. Perversão da imagem de Deus. O diabo vai fazer de tudo para perverter a imagem de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de quadrúpedes, aves e répteis. O diabo mudou a imagem de Deus em imagem de homens, em imagem de animais e tantas outras coisas. O mundo tem milhões de deuses. Vocês já pararam para pensar? E a maioria deles são deuses com cara de animais. Dagon é um peixe. Bafomé é um bode. Na Índia, a vaca é sagrada. Lá em casa também. No prato, bem fritinha. Amém? Então, o que o diabo ele fez? Ele fez com que a criação perfeita de Deus, aquela criação que Deus se empolgou em criar, perverteu a imagem de Deus e fez que nós, a humanidade, o Salmo capítulo 8, versículo 5, verso 6 diz assim: quem somos nós, Senhor, para que de nós te lembres? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra nos coroastes. Espera aí, nós somos coroados de glória e de honra. Mas Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz que nós devemos dominar sobre os animais. E o que o diabo fez? Sermos dominados pelas imagens dos animais. Ele perverteu a imagem de Deus. E nós, a humanidade, nos inclinamos a adorar falsos deuses. Êxodo 32 é um grande exemplo disso. Moisés está lá no monte, o monte pegando fogo, fumegando, recebendo os 10 mandamentos. E Deus diz, desce. O teu povo está lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. A criação de Deus, que nós devemos dominar, os animais, domésticos, selvagens, todos eles, está se dobrando diante deles. Tem algo de errado aí? Ele está mudando a verdade de Deus. Amém? Estão entendendo? Deixa eu tomar um cafezinho. É a adoração como arma, viu, gente? Estou falando o contexto, o que o diabo quer, o que Deus quer, qual que é o interesse de um e qual que é o interesse de outro, o que o diabo está fazendo. Amém? Um outro aspecto. Só para traçar um paralelo. Isaías 42, 8, sabe o que o Senhor diz? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha honra, pois, não darei ao trem, nem a minha glória a imagens de escultura. Detalhe. Quando nós não adoramos a Deus, quando nós não direcionamos a verdadeira adoração que o Pai procura, sabe o que ele faz? Deus diz assim,
Vocês querem viver longe de mim, distante de mim? Pois bem, eu vou entregar vocês às suas próprias paixões. Romanos, capítulo 1, do versículo 27 em diante, do versículo 22 ao 27, fala sobre esse assunto. A palavra de Deus diz que ele os entregou às suas paixões infames. Por quê? Porque eles decidiram adorar a criatura em vez do Criador. Por que que dentro das igrejas tem tanta gente viciada em porcarias, em tantas outras coisas? Porque decidiram tirar os olhos de Deus, o Pai, e decidiram olhar para outras coisas. Se você não adora a Deus, você adora qualquer outra coisa. Porque nós fomos criados para adoração. Amém? O Salmo capítulo 115, no versículo 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, mas a ti seja dado a glória. Do versículo 3 em diante, ele vai falar dos ídolos das nações. Tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, pés, mas não andam. No versículo 8, ele arremata, ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles. O que Deus está querendo dizer aqui? Vocês vão se tornar sem vida, igual a esses ídolos, se vocês se inclinarem para eles. Só que o contrário também é verdadeiro, irmãos. Quando nós adoramos ao Deus verdadeiro, ao nosso Pai, nós nos tornamos semelhantes a eles. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a imagem da glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. A imagem de quem? De Deus. Vou repetir: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como que por espelho a imagem do Senhor, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando eu e você adoramos ao Senhor, quando nós nos inclinamos a adorar, quando nós entregamos o coração a Ele em adoração, nós somos transformados à imagem de Deus. É por isso que dentro da igreja tem umas pessoas que são mais amorosas. É por isso que dentro da igreja tem umas pessoas que são mais cheias do Espírito Santo. É por isso que dentro da igreja você olha para umas pessoas e diz: nossa, como esse irmão é alegre. Por quê? Esse cara está vivendo no secreto o dia inteiro em adoração. Eu me empolgo com a vida de alguns irmãos aqui. Às vezes eu e minha esposa a gente pega conversando sobre alguém. Nossa, esse irmão é tão cheio, tão empolgado. Por quê? A pessoa está no secreto todos os dias, de joelhos, adorando ao Senhor. E por conta disso, está sendo transformado de glória em glória. Glória a Deus. Detalhe, vai tirar foto? Ah, tá, mas tá ligeira, viu, crente? Tem um segredinho para vocês aqui que adoram o Pai de verdade. O Salmo 18, versículo 25 ao 26. Olha o que esse texto diz, irmãos. Você está bem devagarzinho, que é para vocês receberem tudo isso no espírito de vocês. Diz assim o texto: para com o benigno te mostras, para com o íntegro, também íntegro, para com o puro te mostras, para com o perverso, inflexível, porque perversidade não existe no caráter de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Se você, Dani, chegar diante de mim com um coração íntegro, eu vou me revelar íntegro para você. Você, Kleber, se você chegar diante de Deus com um coração benigno, eu vou me revelar benigno para você. Silvia, se você chegar diante de Deus com um coração puro, eu vou revelar a minha pureza para você. É isso que o Salmo 18, do versículo 25 ao 26 diz. Para com benigno te mostras, para com o íntegro, também íntegro, para com o puro te mostras. À medida que eu vou mergulhando mais profundo em Deus, eu vou recebendo essas revelações de Deus, e como eu citei anteriormente, eu sou transformado de glória em glória, de glória em glória. Deus me revela a benignidade, passo a ser alguém mais benigno. Deus me revela a sua pureza, eu passo a ser alguém mais puro.
Isaías capítulo 6, do versículo 1, Isaías diz que viu o Senhor após a morte do rei Uzias. Depois ele começa a reconhecer que ele é um homem pecador, de lábios impuros. Mas um anjo saiu de lá e tocou com a brasa na sua boca. Ou seja, ele foi transformado pela revelação que ele recebeu de Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu sei que é muita informação, irmãos, mas depois assistam a live, tá? Quarto, já estou chegando perto de terminar. Temos um Deus que batalha por nós. Não, peraí. Eu sei que vocês estão com sono, vou até tomar um cafezinho aqui. Como diz o Marco Feliciano, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vou fingir que eu não falei ainda, tá? Quarto, temos um Deus que batalha por nós. Aleluia, isso que dá tomar café, irmão. Você fica avivado. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 3, o Senhor fala com Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O que Deus ouviu? O clamor. Aí Moisés, capítulo 5, vai lá, fala a Faraó, para que deixe o meu povo ir ao cargo de 3 dias, para que me dormindo, para que me adorem. Deus ouviu o clamor, Deus falou que era para liberarem ele, para ir ao deserto a adorar ao Senhor. O Faraó disse, não sei quem é Deus. Sabe o que Deus fez? Desceu o cacete no Egito. Deus batalhou por aquele povo, porque ele ouviu o seu clamor. Você está clamando? Deus está ouvindo o meu e o seu clamor? Deus batalhou com o povo para libertá-lo da escravidão. Um clamor ao qual Deus ouve tem o poder de me libertar e viver uma vida de adoração. Segundo Crônicas, capítulo 20. No versículo 1, a palavra de Deus diz que os amonitas e os moabitas se levantaram contra o povo de Israel. O povo de Israel se reuniu para buscar ao Senhor. E o Espírito Santo veio sobre um homem no meio da congregação e eles começaram a profetizar. No versículo 18 diz que eles adoraram ao Senhor. Eu preciso terminar? O Senhor deu vitória àquele povo. Vou repetir. Um Deus que batalha por nós. Seja qual a luta que você está passando, seja qual o enfrentamento que o diabo está passando, está lançando sobre a sua vida, Deus batalha por você. Amém? Não à toa, lá em Mateus capítulo 4, verso 10, Jesus diz assim, vai-te, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que o diabo fez? Capou o gato. Porque a verdadeira adoração tem o poder de expulsar o diabo da nossa vida. Porque tem muito encapetado ainda na igreja, mas se começar a adorar o Senhor... Estou terminando, irmãos. Quinto, se a guerra é espiritual, as armas também são. Efésios capítulo 6, verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir. Já expliquei para vocês que resistir é um termo militar. Contra todas as astutas ciladas do diabo. O versículo 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Vou repetir só a primeira etapa. A nossa luta. Não fala a luta do Ney que está aqui em cima, não fala a luta do Messias, não fala a luta do André, não fala a luta do pastor. Repita comigo, nossa luta. É a luta da igreja, é a luta da igreja do Cordeiro, igreja como nação brasileira, você, igreja Nova Aliança, a nossa luta. Nós vamos viver um poderoso avivamento quando nós entendermos
que a nossa luta, não é contra carne nem sangue. Porque a união faz açúcar. É açúcar, irmão, que a união faz. A união faz a força. Na savana africana, quando o leão ruge, os antílopes começam a saltitar e vão embora. Mas os elefantes nos dão uma lição extraordinária. Eles pegam os elefantinhos mais jovens, colocam no meio, os elefantes mais velhos se reúnem em círculos e ali se defendem contra os ataques dos leões e se protegem. Nós precisamos pegar os crentes recém-convertidos, colocar no nosso meio, estamos aquecidos, cheios do Espírito Santo, protegê-los contra os ataques. 1 de Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão do diabo. Há um poder extraordinário na unidade e na união da igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Beleza, ele vai falar das armaduras de Deus, ele vai falar da espada do Espírito, capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Isso é assunto para outras reuniões, outras conversas, outro seminário. Mas eu quero atentar ao versículo 18. Paulo ele vai dizer que nós nos vestimos da armadura de Deus, preste atenção, orando em todo tempo no Espírito e súplica por todos os santos. Ah, beleza, Ney, agora eu vou orar só em pensamento, que eu vou estar aqui orando em pensamento. Eu estou pensando, tá? Senhor, eu estou me vestindo do capacete da salvação, a espada do Espírito nesse momento. Isso é orar no Espírito? Não. E o que eu acho interessante é que Paulo, nesse versículo 18, ele não deixa claro o que seria a oração no Espírito. Mas para isso a gente precisa fazer um exercício hermenêutico. Eu nem sei o que significa hermenêutica. A gente precisa fazer um exercício hermenêutico, porque a palavra de Deus se explica. 1 Coríntios 14, Paulo diz, se eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Vamos lá. Efésios 6,18. Revestivo de toda a armadura de Deus, orando em todo tempo no Espírito. 1 Coríntios 14. Se eu falo em outras línguas, o meu Espírito ora de fato. O que é orar no Espírito? É a oração em línguas. Paulo fala no versículo 18 de 1 Coríntios 14, eu dou graças a Deus que eu falo mais línguas do que todos vocês. É o Paulo falando. Ele gastava tempo com isso, sabe por quê? Ele entendeu que era assim que ele se revestia da armadura de Deus. Ney, orar em línguas é adoração? Claro que é. 1 Coríntios 14:15. O que farei então? Vou orar com o Espírito, que é a mesma oração em línguas, mas também vou orar com o meu entendimento. Vou cantar com o meu Espírito, mas também vou cantar com o meu entendimento. Eu e você, irmãos, precisamos gastar tempo, horas, lavando a louça, trabalhando, horas no seu secreto, orando, se edificando, crescendo. Judas 1:20 diz que edificando sobre a vossa santíssima fé, orando em todo tempo no Espírito. Já expliquei para vocês o que é orar no Espírito. Smith Wigglesworth, um dos maiores evangelistas da história, certa vez ele disse, eu quero levá-los a um lugar de insatisfação, um lugar onde nunca mais estarão satisfeitos, somente satisfeitos por uma satisfação que não pode ser satisfeita. Deus, Ele quer trazer vocês para esse lugar de paixão, de fogo, de anseio pela presença dEle. Eu me lembro que no início de 2022, está aqui minha esposa como testemunha, eu estava vivendo um período de extrema frieza espiritual na minha vida. E lá no trabalho, às vezes o pessoal sai, eu fico sozinho, e eu tenho um fonezinho que eu uso. Eu comecei a colocar uma canção, não estava tão interessado em adorar, eu coloquei uma canção, que era uma canção do pastor Cirilo, que ele canta assim, sopra Espírito de Deus.
E eu fiquei ouvindo e ele sempre repetindo, sopra, Espírito. Irmãos, aquilo começou a queimar no meu coração, aquilo começou a gerar algo extraordinário dentro de mim. No final do dia, mandei mensagem para minha esposa, meu bem, eu vou para a igreja orar, você quer ir? Ela disse, não, meu bem, está chovendo, eu não vou não. Graças a Deus que ela não veio. Naquele dia, eu cheguei aqui na igreja e me sentei ali, ouvindo a mesma canção, sopra, Espírito de Deus. Irmãos, o mesmo homem que se sentou ali, ouvindo sopra, Espírito de Deus, não foi o mesmo quem levantou. O Senhor me estragou para as coisas desse mundo. Pergunta para ela se é o mesmo homem. É o mesmo homem, Eli? Eu nunca mais consegui dormir 10 horas da noite. Todos os dias eu estou lá até 2, 3 horas da manhã, edificando-me na minha santíssima fé, orando em todo o tempo no Espírito. Tem dia que eu esqueço de dormir. Minha esposa vai, meu bem, você não vai dormir não? Tá bom, para te agradar eu vou. Deus queimou algo dentro do meu coração. Deus gerou uma paixão tão extraordinária dentro de mim. E o Gustavo, na primeira noite, falou assim, que muitos de nós não vamos alcançar esse lugar, se nós não estivermos dispostos. Ontem mandei uma mensagem para o Gustavo, provocando ele. Eu disse, cara, topa um dia, eu, tu, a Ela e a Yala, botei até a Yala no fogo, irmos para a praça, pegar casais distraídos. A gente chega para lá, ei, tá tudo bem? Tá. Vocês já viram as boas notícias? Ainda não. Pois é, rapaz, olha, sabe que as coisas não estão tudo subindo de preço, né? Mas tem uma boa notícia para nós. Qual que é? Jesus morreu por você. Ontem o pessoal do Nogueira foram deixar nossas compras lá em casa. E eles estavam na correria devido à promoção e tal. Aí eles chegaram, deixaram as compras, começaram a me ajudar a tirar as coisas de dentro das caixas. Eu perguntei, e aí, tá tudo bem com vocês? Ele falou, tá tudo bem. E a família de vocês, como é que tá? Não, tá bem. E começaram a conversar. Como eles estavam na correria, eles já estavam saindo assim, gente, só um segundinho. Olha, eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Que Deus abençoe o emprego de vocês, o trabalho de vocês. Amém? Gente, precisamos ser sal. Será que eles saíram dali? Rapaz, a gente precisa voltar mais vezes aqui. O meu vizinho, minha esposa, certo dia foi cortar o cabelo do meu filho. Aí, ele é cabeleireiro. Aí ele começou a cortar o cabelo do meu filho, começou a puxar assunto com a minha esposa. Rapaz, o Ney é um cara gente boa, né? O Ney é um cara gente boa. Eu não estou falando isso para minha glória, irmãos, tá? Pelo amor de Deus. É porque Jesus está me transformando de glória em glória na sua imagem. Glória a Deus. E aí eu falei ontem com a minha esposa, meu bem, vamos chamar eles para tomar um café aqui em casa. E a gente já está criando estratégia para ganhar aquele cara para Jesus. Então, nessa manhã, a minha oração é que Deus nos estrague para as coisas desse mundo. Amém? Como eu falei no início, vocês que estão aqui, vocês vão receber uma dupla honra. Vocês serão profundamente honrados por Deus. Vocês verão coisas extraordinárias de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Gostaria de convidar os ministros de louvor. Antes de vocês se levantarem, queria orar por algo específico. Coloque as suas mãos assim. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre. Mas se você precisa de um milagre financeiro, eu quero orar para que haja provisão sobre a sua casa. Se você precisa de um milagre de cura, eu quero orar para que haja cura sobre a sua casa. Se você precisa de um milagre no seu casamento, eu quero orar para que haja um milagre no seu casamento. Se você precisa casar, que tem esses dois, eu vou orar para que você encontre alguém. Meu Pai, papai, grandão, nessa manhã eu oro para que o Senhor derrame algo especial nas nossas vidas. Pai, opera um milagre na vida dos meus irmãos, um milagre de cura. Pai, toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada milagre que todos aqui estão precisando. A minha oração é para que o Senhor honre cada irmão que veio nesse lugar, que acordou pela manhã e disse: Deus, eu sou tão apaixonado por Ti que eu vou dedicar ao Senhor o meu sono. Deus, toca na área do casamento.
Se os seus maridos ainda não converteram, se suas esposas ainda não converteram, que eles venham se converter. Espírito Santo, varre o arraial do Senhor. Espírito Santo, traz fome e paixão no nosso coração. Nos estraga, Espírito Santo, para as coisas desse mundo. Essa é a tua igreja apaixonada, Espírito Santo. Papai, para que nós possamos atrair a sua glória, nós precisamos ter um coração disposto a te adorar. Opera milagres, opera sinais. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero liberar os empregos para quem está precisando, curas para quem está precisando. No nome de Jesus, Espírito Santo, começa a tocar em áreas específicas da vida dos meus irmãos. Nos estraga, Espírito Santo. Nos estrague para as coisas desse mundo. Tu és digno de toda a honra, Senhor. Tu és digno de toda a glória, de toda a adoração. A gente veio nessa manhã para rasgar o nosso coração diante da sua presença. Nós entendemos, Pai, que o diabo quer nos tirar desse lugar de adoração. Mas como assim um dia o Senhor falou para mim? Eu estava no fundo da igreja e o Senhor falou no meu coração: filho, você alcançou um lugar onde eu não vou deixar que ninguém te tire de lá. Que nessa manhã nós sejamos estragados para as glórias desse mundo. Ministra profundo no nosso coração, Espírito Santo. Não nos deixa mais olhar para as coisas desse mundo. Não nos deixa nos pegar perdidos. Existe um lugar onde nós somos transformados na sua imagem. Um lugar de adoração, Pai, onde nós nos parecemos mais contigo. Deus, nos estraga, Pai, nessa manhã. Nos leva a um lugar mais profundo. Nos faça mergulhar no teu rio, no teu sobrenatural. Espírito Santo, nos leva ao sobrenatural. Águas rasas, ainda temos o controle. Águas profundas, somos tomados pela sua glória, somos tomados pela sua presença. Espírito Santo, irmão, nessa manhã fique à vontade. Fique à vontade para fazer o que você quiser. Se você quer adorar, se você quer sentar, faça o que você quiser. Mas deixe o Senhor estragar teu coração para as coisas desse mundo. Nos estraga, Pai. Nos reveste de amor, nos batiza com amor, nos batiza com paixão. Nos batiza com paixão, com fogo, com glória. Em 2 Crônicas 5, no versículo 14, o Senhor derramou de sua Shekinah, porque aquele povo começou a te adorar, aquele povo começou a te adorar, aquele povo começou a te adorar. Tu és digno de toda a honra, papai, tu és digno. Tu mereces, Jesus, a nossa honra, tu mereces as nossas coroas. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Honra-nos nesse lugar, porque nós viemos, nós acordamos cedo por causa do Senhor. É um fogo queimando no nosso coração, Jesus, por mais de ti. Nós queremos mais da sua presença. Nos estraga, queima no nosso coração. Traz um poderoso avivamento no nosso meio. Queima o nosso coração. Libera neste lugar o teu vento, Espírito Santo. Libera o teu extraordinário. Que o extraordinário do Senhor venha sobre nós. Que o extraordinário do céu seja liberado neste lugar. Que o extraordinário do céu seja liberado sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o altar de adoração seja edificado no nosso lar, Senhor. Que
nós possamos edificar um altar de adoração nas nossas casas, Pai, para atrair a Tua presença de volta, Senhor, do lugar de onde ela nunca deveria ter saído, Deus. Que o altar de adoração, Senhor, seja edificado dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, Jesus. Oh, Deus, nos perdoe, Jesus, porque às vezes nós desconstruímos o Teu altar por coisas fúteis, nós te substituímos por coisas passageiras, Espírito Santo. Oh, Pai, nos ajude, Senhor, a fazer o caminho de volta, ao centro da Tua vontade, ao centro da Tua vontade, Jesus. Oh, Pai Santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, Pai, flua com liberdade, querido. Flua. Glorifique o nome dEle agora neste lugar. Glorifique o nome dEle, invoque o nome dEle agora. Invoque o nome dEle. Porque todas as vezes que o povo de Deus invocou o Seu Espírito, Ele veio e respondeu. Então invoque o nome dEle agora. Eu não sei qual é a tua batalha, mas nesta manhã o Espírito de Deus está neste lugar. Te amo. E Ele está aqui para resolver algumas batalhas que estão sendo clamadas. Como eu te amo. Algumas pessoas começaram a clamar por algumas coisas, e alguns já têm clamado há mais de ano, diz o Espírito de Deus. E Ele está aqui. Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir a sua oração nesta manhã. Estou com saudades. Então entre diante dEle. Estou com saudade. Porque Ele vai batalhar por você. Ele vai te entregar nas suas mãos. Não para a sua própria glória, mas para que você veja que Ele esteve neste lugar. Que Ele falou com você nesta manhã. Que Ele é o Deus de batalhas. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Em direção à porta, é só bater. Bate, bate que Ele está abrindo. Oh, Deus, bate que Ele está abrindo, querido. Busque, invoque o nome dEle enquanto você pode achar Ele. Porque vai haverá um dia em que nós buscaremos e não acharemos mais. Em que nós invocaremos e não haverá mais quem responda. As minhas vestes estou só te esperando. Vamos.
Ore balada cantareba canda chore cantarabala. A bondade de Deus é real, querido. Nos olhos eu não imaginava que era linda assim. Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo és tu. Santo, 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 santo és tu. Santo és tu, Senhor. Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, Vamos dançar. Santo. Tu és santo, Senhor. Glorificado seja o Senhor, porque tu és santo. Tu és o Santo de Israel. Tu és a voz que vem de Sião. Tu és aquele que anuncia as boas novas. Querido, se assente só mais um pouquinho em seu lugar. Quando o Ney falava sobre adoração, quando o Ney falava de Satanás, como ele vem para roubar, né, aquilo que Deus traz sobre as nossas vidas, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Quando Satanás vem para roubar algo de nossas vidas, nós precisamos estar atentos, porque ele sempre vai começar pela fechadura que protege o local. Quando Satanás quer filhos frustrados, adolescentes frustrados, uma geração fracassada, ele não vai atacar o adolescente.
ele vai atacar os pais. Ele vai atacar o casamento dos pais, para que os filhos vejam nos pais a falta de esperança, a falta de estrutura, a falta de segurança. Porque os pais são os exemplos para os seus filhos. E assim ele vai ter filhos frustrados e uma geração fracassada, facilmente manipulada por ele. Quando Satanás vem para roubar a nossa adoração ao Senhor, o nosso tempo de comunhão com Deus, ele não vai saltar e dizer: "Bu, eu estou aqui, vem roubar a sua adoração". Ele vai começar a criar distrações. Ele vai começar a nos dar coisas que vão nos afastar da presença. Ele vai começar a nos dar coisas que vão nos dar fama, que vão nos dar conhecimento. E quando nós menos percebermos, nós vamos estar priorizando tudo, menos o nosso tempo de intimidade com Deus. É assim que ele rouba, é assim que ele nos rouba do nosso tempo de adoração com o nosso Deus. E aí eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e quando você vai ter tempo já é tarde demais. E Satanás tem roubado a igreja nesses dias assim, criado distrações para a igreja. E às vezes cria distrações, não é lá fora, às vezes é aqui dentro mesmo. Né? Às vezes eu estou inserido em 10 ministérios da igreja ao mesmo tempo. O dia que eu não estou no louvor, eu estou em tudo. Mas eu não tenho um tempo de comunhão com Deus, eu não tenho um tempo de intimidade com Deus. Então eu estou, mas não estou. Né? Eu estou, mas não estou. É como alguém que tem o transtorno de TDAH. Quem tem TDAH, ele tem pensamentos acelerados no cérebro. Então, ele nunca vai estar aonde ele está, porque ele está aqui agora, mas os pensamentos dele estão lá na frente, processando mil e uma coisa. E às vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Estamos aqui, mas não estamos aqui. E assim nós temos sido roubados, né? Temos sido roubados. Eu dou glória a Deus por esses 3 dias que o Senhor nos reservou para estar aqui aprendendo sobre algumas coisas. Eu não sei você, eu já aprendi muito e recebi muito. Recebi muito. E a gente precisa praticar tudo aquilo que Deus está nos dando nesse dia. Amém? A batalha espiritual, ela é diária, ela é real. O mundo espiritual é quem governa o mundo físico, então ela é constante. Você dorme e acorda, e mesmo dormindo você está batalhando. Porque é assim, Satanás não descansa. Quem descansa é a gente. Mas ele não descansa, ele não precisa dormir. Mas o Senhor diz que aos seus, ainda quando estiverem dormindo, Ele nos dará. Ele nos acrescentará. Aos seus, ainda que dormindo, Ele os livrará. Porque é assim que o Deus faz conosco, aos seus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Estenda a sua mão direita. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te dê da sua paz, que Ele te leve em paz para a sua casa, que Ele te livre de todo mal, que Ele repreenda todo o intento das trevas contra a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém? Vá em paz. À noite nós estaremos aqui. Glória a Deus.